Excetuando o Natal, eu não tenho o hábito de fazer leituras temáticas no decorrer do ano, de acordo com as datas que se comemora cada mês. Então eu também normalmente não faço como a maioria dos canais que dedica o mês de outubro à leitura de obras de terror. Eu também nem sou um grande leitor desse gênero. Mas esse ano foi uma exceção e eu fiz algumas leituras nessa temática e é sobre elas que eu venho falar nesse vídeo para vocês. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Livros e E-Books, eu sou o Carlos. Se você está chegando aqui agora, espero que goste do conteúdo do canal, dê uma olhada nos vídeos anteriores, que tem muita coisa bacana. Deixe sua curtida desde já e faça sua inscrição ativando o sininho para não perder as notificações dos vídeos futuros. Esse mês de outubro foi um mês bastante atípico nas minhas leituras, porque foi um mês dedicado às leituras vitorianas do projeto Victober. Quem ainda não assistiu os vídeos que eu fiz a respeito, eu vou deixar a playlist tanto aí em cima quanto na caixa de descrição para vocês darem uma olhada. Mas eu também aproveitei para participar de alguns projetos dedicados a livros de terror, que normalmente não são uma das minhas prioridades nas leituras. Mas eu gosto de acompanhar os canais e quando surge aquele projeto para ler aquele livro que já está parado na estante há um tempão e que a gente tem oportunidade de ler com outras pessoas, eu gosto de acompanhar. E um deles foi no projeto da Virgínia, do canal Livros da Tuca, que foi a leitura do Cemitério, do Stephen King. O Cemitério conta a história de um jovem médico, o Louis Creed, que vai trabalhar numa universidade de uma cidade do interior, se muda para lá com a família, é uma esposa e 2 filhos e o gato, que tem uma participação bastante importante, né, nessa história. E eles se mudam para essa casa no interior, só que ela fica à beira de uma estrada bastante movimentada, com um trânsito bem intenso de caminhões. E logo num dos primeiros passeios que eles vão fazer ali pela sua propriedade, eles são levados pelo vizinho, Judy Crandall, a um cemitério de animais que fica dentro de uma floresta que tem ali nas proximidades e que desde muito tempo as crianças do local levam seus animais mortos, principalmente em acidentes na beira dessa estrada, para serem enterrados ali. Só que além desse cemitério, tem um outro cemitério que atrai pessoas com promessas sedutoras, tem ali uma certa força estranha, que são capazes de tornar real o que sempre pareceu impossível, né? Que é trazer à vida os mortos de volta à vida. A morte é a única certeza que a gente tem na vida e é uma certeza cheia de mistérios, né? O que acontece aí quando a gente morre? Será que não dá para arranjar um jeito de burlar? E se a gente tivesse a possibilidade de trazer um ente querido, seja ele humano ou animal, de volta à vida, será que a gente faria isso? É bem difícil julgar, né, qual seria a nossa reação, porque o luto é uma situação que deixa a gente bastante fragilizado. E esse eu acho que é o principal questionamento dessa obra, porque durante o livro todo a gente lida com isso, a gente vê situações de desespero, de luta, de dificuldade de lidar com a perda, com a saudade. Qual a responsabilidade que nós temos sobre a vida das pessoas queridas, né? E principalmente o medo em relação à morte, ao desconhecido que vem depois dela. E, logicamente, num livro de terror não poderia faltar um ingrediente principal, né? Que a história é assustadora. É narrada de forma muito eficiente pelo Stephen King. Bem, não é à toa que ele é conhecido como o mestre do terror. Mas, embora eu já tenha lido outras obras aí do King, aí vai a questão polêmica. Eu não sei exatamente o porquê, mas ele é um autor que me cansa. Eu fico com um pouco de ressaca depois que eu leio qualquer livro dele. Não ressaca de fazer outras leituras, mas de ler outra obra dele. Eu não conseguiria fazer como muita gente por aí faz, que é ler vários livros dele em seguida. É um autor que me cansa e eu não sei exatamente porquê. Embora os livros dele, pelo menos os que eu já li, tenha gostado muito. Inclusive eu tenho vídeo sobre o Misery, Louca Obsessão, que é um dos meus favoritos. Esse livro também ele já teve 2 adaptações para o cinema, uma mais antiga e uma bem recente.
Todas duas são boas, mas não são perfeitas. E a primeira versão do Cemitério, ela é bem mais fiel ao livro, embora tenha atuações ali sofríveis. Essa segunda versão já é bem melhor, porém ela modifica a história. Mas, a meu ver, a modificação que foi feita, na verdade, ela melhorou um pouco a história pro cinema. Não sei se funcionaria assim, se teria essa necessidade no livro. Mas no filme, que o objetivo do filme é um objetivo mais de causar medo mesmo, mais do que no livro, que no livro tem essas discussões sobre o medo, sobre a morte, sobre o luto, que no filme não fica tão explicitado, né? No filme o foco maior é realmente em dar medo. Então eu acho que a alteração que eles fizeram no final assim, foi bem a calhar, gostei bastante. Então são dois filmes que valem a pena assistir, todas as duas versões. Além desse livro principal, a Virgínia sugeriu que nós fizéssemos a leitura de 3 contos de 3 grandes autores do gênero, sendo um conto de cada autor, né? E um deles foi o Edgar Allan Poe, com A Pequena Conversa com a Múmia, que é um conto de 1845. E ele na verdade, é uma sátira ali sobre os costumes, sobre uma mania que tomou conta do mundo, da sociedade mais letrada nessa época, que seria a dissecação de múmias. O narrador conta a participação dele na autópsia e no ressuscitamento de uma múmia de cerca de 6.000 anos de idade. Só que essa múmia revive e, ao contrário de todos os prognósticos ali dos sábios que estão fazendo essa autópsia, eles eles iniciam com ela um grande debate científico e social sobre a evolução do mundo, desde a época em que ela viveu até os dias de hoje. E eles vão tentando convencer a múmia de que o mundo está muito mais evoluído do que o mundo egípcio, lá de 5.000 anos atrás, na época que a múmia viveu. E ela vai rebatendo cada uma dos argumentos desses sábios e mostrando que, na verdade, o mundo não evoluiu tanto assim, né? E tudo colocado de uma forma bem irônica, bem engraçada. Foi um conto que me surpreendeu bastante, principalmente vindo, né, de um dos grandes mestres do terror aí, que tem aquela pegada bem sombria, bem soturna mesmo. Então vale muito a pena conhecer esse conto. O próximo conto é O Gato Brasileiro, de Conan Doyle, publicado em 1898, que é um conto que sempre atiçou bastante a minha curiosidade por 2 razões. A primeira delas por ser uma obra do Conan Doyle fora dos contos do Sherlock Holmes, que eu tinha curiosidade de conhecer. E outra por conta do brasileiro no título, né? Que a gente sempre fica curioso de saber o que o Brasil tem, como ele é visto lá fora. A história, que se passa por volta de 1890, fala sobre um jovem bastante ambicioso que está praticamente na miséria, e ele vai visitar seu primo com o objetivo, né, de estreitar ali os laços entre eles, e com isso ele recebeu uma ajuda financeira para os débitos que ele contraiu. Só que ele é recebido na casa do primo com bastante frieza e até uma certa hostilidade. E não do primo em si, mas da esposa, que é brasileira. Esse primo dele, ele viaja pelo mundo todo, e ele recém chegou do Brasil, e ele tem ali quase, na propriedade dele, quase como um zoológico particular, com vários animais exóticos de várias partes do mundo. E a que ele mais se orgulha é justamente uma espécie de pantera, que ele chama de gato do Brasil, que é um animal extremamente feroz, muito temido, até pelos próprios cuidadores, que ele está ali a muito custo tentando fazer uma aproximação com o animal, e diz que os índios brasileiros têm verdadeiro pavor dessa fera, né? Ele é descrito como um animal enorme, quase do tamanho de um tigre, totalmente negro e com um instinto assassino muito, muito forte. E no decorrer do conto vai ocorrer uma situação que vai ter a participação bem importante desse animal tão monstruoso, tão sanguinário.
Esse conto fala muito sobre a ambição desmedida, tanto de dinheiro quanto de poder, e é narrado de uma forma bem detalhada, bem assustadora mesmo. Ele tem uma atmosfera que deixa a gente arrepiado. Um conto que eu gostei muito de conhecer. O próximo conto é de 1927, é A Cor Caiu do Céu, A Cor Caiu do Espaço, do Lovecraft, que é também um dos grandes nomes desse gênero, né? Se passa num local chamado Arkham, quando o fazendeiro vê cair do céu um meteoro na sua fazenda, que emite uma luz muito forte, muito atraente para todo mundo que presencia, mas que ninguém sabe identificar que cor é aquela. É uma cor muito misteriosa, mas que aos poucos vai emitindo, vai alterando tudo ali, toda a vida em torno desse local, né? Algum tempo depois, um engenheiro, que ali no local vai ser construída uma represa, e um engenheiro da empresa ali vê esse local totalmente calcinado, totalmente sem vida. Então ele toma conhecimento dessa história que aconteceu no passado, mas que ainda na época atual, na época que se passa essa história, ainda estão acontecendo algumas coisas bizarras ali naquela redondeza, inclusive com presença de animais e de insetos ali que nunca foram vistos por seres humanos, né? Essa foi a minha primeira experiência com o autor. Aí, no início a leitura não foi muito fácil, porque ele tem um estilo assim, bem diferente do que eu estou acostumado a ler, mas à medida que fui avançando na leitura, foi se tornando mais claro e eu acabei gostando bastante da história. Ele conseguiu colocar um cenário assim, bem... Ele fala muito da loucura e do desespero que foi tomando conta das pessoas ali naquela localidade e vão assim crescendo gradualmente, vão se tornando cada vez mais assustadores e mais perigosos, né? Então vai tendo aquela atmosfera crescente de terror bem interessante. Tem recentemente um filme com o Nicolas Cage, que eu assisti também, mas exceto por essa história da cor, o filme tem um visual muito bonito, mas eu detestei. Achei um filme horroroso, a história não tem nada a ver, principalmente porque ele é muito voltado para aquele terror mais sanguinolento, né? Que chamam na linguagem aí do cinema de gore, né? Do sangue e tripas, principalmente para o final. Mostra muito sangue, muitos corpos dilacerados, e eu não gosto muito desse tipo de terror mais gráfico. Mas o conto é interessante, gostei bastante e recomendo a leitura. E para terminar, eu fiz a releitura de uma das maiores obras da literatura, o Frankenstein, que com certeza é um marco histórico. O Victor Frankenstein é um cientista, ele não é o nome do cientista, não é o nome da criatura, e é um cientista brilhante que dedica quase toda a sua vida a criar a vida artificial, especialmente utilizando a eletricidade. Ele acaba dando vida a uma criatura gigantesca e disforme, que ganha consciência, vontade própria e que acaba se tornando, aos olhos do Victor, uma aberração e um tormento em sua vida. E começa então um embate entre os dois que vai durar o livro todo, né? Essa briga, essa perseguição entre um e outro que vai acontecer, que vai dar o desenvolvimento da história. As questões filosóficas e sociais e morais que ela coloca aqui são bem mais interessantes do que a história em si, que nem é tão, literariamente, nem é tão bem desenvolvida. Ela tem várias falhas, tem situações aqui ou mal resolvidas ou resolvidas de forma bem incongruente. O livro é denso, ele tem uma narrativa ao mesmo tempo pesada, mas bastante animada, né? O Victor, ele é uma pessoa odiosa, ele é muito dramático, tenta passar para todo mundo que ele conhece o ódio que ele sente por essa criatura, que é um verdadeiro monstro, mas que no decorrer do livro, à medida que a gente vai vendo as situações pelas quais essa criatura passa e o sofrimento que ele sente, né? Porque o livro é escrito dessa forma, para causar mesmo
uma simpatia com a criatura. E raras vezes ele demonstra ser o monstro que o Vitor tanto diz que ele é, né? A gente sente muito forte aqui a solidão, os pesares, né? As situações pelas quais a criatura passa. Frankenstein é uma daquelas obras que todo mundo tem que ler em algum momento da vida, que tem um valor histórico incrível, e é um dos primeiros livros a falar sobre ficção científica, principalmente por ter sido escrito por uma mulher, né? Principalmente nessa época em que as mulheres tinham tão pouca vez e voz. Por conta dessas falhas no desenvolvimento da história, eu acho que as versões cinematográficas, principalmente a versão mais recente, que é do Kenneth Branagh, Frankenstein, de Mary Shelley, é um complemento bem interessante, porque ele coloca ali várias situações, vários momentos, várias cenas que ficaram ausentes aqui do livro. A narrativa da Mary Shelley dá alguns saltos em alguns momentos, principalmente referentes à criação da criatura, que o filme então tentou preencher essas lacunas. É um filme bem recomendado, eu gostei bastante, achei uma adaptação bem fiel e bem interessante. E sem contar que, né, que o Robert De Niro, como a criatura, está irrepreensível. Agora, eu não pude também deixar de lembrar da versão antiga, em preto e branco, do Mel Brooks, que é o Jovem Frankenstein, que é um dos meus filmes favoritos, que eu ri muito, apesar de hoje em dia, a maior parte das cenas, hoje em dia pode causar até uma certa polêmica, mas é um filme hilariante. Os problemas ali que o monstro passa, as situações que ele enfrenta, principalmente com o velhinho na cabana, são situações muito cômicas que eu lembro delas até hoje e me dá vontade de rir. Então é um filme também que eu recomendo bastante para quem não conhece. Então essas foram as minhas leituras de terror nesse mês. Nem foram tão aterrorizantes assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa a sua curtida aí e a gente se vê no próximo vídeo.